Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Como eu tenho repetido nos últimos programas, nós estamos cada vez mais convencidos de que o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas é o que deve dar o tom nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. É, afinal de contas, pensando neles, que todos os debates internacionais acerca do tema têm sido travados. No programa de hoje, vamos voltar o nosso olhar para um tema que, apesar de pouco tratado na mídia em geral, vem ganhando destaque em nosso país Brasil e talvez mais do que qualquer um outro tenha a ver com a qualidade de vida de determinados povos. A entrada de refugiados no Brasil aumentou nos últimos 4 anos mais de 800%. São contingentes de pessoas que chegam com sonhos, dificuldades e bem fragilizadas pelas razões que os levaram a sair das suas terras e que representam grandes desafios para serem acolhidos pelo conjunto da sociedade. Vamos debater esse assunto hoje com o professor João Amorim, titular da cadeira de Direito Internacional da Universidade Federal de São Paulo e coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, e com o padre Marcelo Monge, diretor do Cáritas, o Centro de Referência para Refugiados da Arquidiocesana de São Paulo. Bom, vamos começar com uma pergunta até bastante simples, mas o que é um refugiado? Como é que a gente define um refugiado? Por favor, João. Bom, basicamente, segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, o refugiado é aquela pessoa que tem fundado temor de perseguição em função de perseguição ideológica, perseguição política de maneira geral, conflitos armados, ou seja, são 2 elementos. Um elemento subjetivo, que é o medo pela sua própria vida, o medo pela sua existência, e uma condição objetiva do local, que é a perseguição generalizada por ideologia política, por questão religiosa, por etnia, por raça, por sexo ou em função de conflitos armados. De acordo com a lei brasileira, nós agregamos uma questão a mais, incorporando entendimentos recentes dessa legislação internacional, que é a grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, o refugiado é aquela pessoa que está nessa condição de se sentir forçado a fugir, a correr do lugar de onde se encontra, tá? Para buscar proteção, para buscar um lugar seguro para viver. Quando nós olhamos para o exterior e os conflitos que acontecem pelo mundo, imagina, são aterrorizantes, né? A gente olha daqui. Mas muitas vezes faz aquele cálculo que morrem mais pessoas em São Paulo do que no Iraque. Então, se uma pessoa se sente completamente violada pelo sistema de segurança do país, tem medo de sair na rua, porque todo dia nos telejornais está escrito que alguém vai lá e dá um tiro na cabeça de não sei quem, no meio de uma avenida, aqui, muito próximo à TV Bandeirantes, eu posso, de repente, me colocar como refugiada no país? Não, porque você tem a proteção do seu Estado. Eu tenho? Tem. Certeza? Ele pode ser ineficiente, ele pode ser ineficaz em função de políticas públicas mal formuladas, em função de corrupção, em função de inação ou descumprimento de obrigações legais dos governantes e das instituições públicas, mas, a rigor, veja, nós temos, obviamente, uma polícia que mata muito em muitos lugares, mas nós temos essa mesma polícia que numa manifestação pública tira fotos com os manifestantes. A mesma polícia que ataca manifestantes de determinadas categorias, tira fotos com manifestantes de outras categorias e de outros temas. Ou seja, você não tem uma condição objetiva de desproteção generalizada. Ela é setorial. Se o Estado brasileiro quiser, ele consegue combater a violência urbana, sim, ele consegue combater o tráfico de drogas, ele consegue combater a criminalidade. Pelo menos é o que eu entendo. Uhum. Eu critico muito essa expressão de Estado paralelo, de governo paralelo. Veja, nenhuma facção criminosa, nenhuma quadrilha, nenhum assaltante quer proclamar a independência do morro ou da sua comunidade. Nós não vivemos uma guerra civil. Isso é uma expressão que se usa até jornalisticamente para criar um impacto. Né? O que nós temos é, em muitos casos, um Estado plenamente omisso, seja por corrupção, seja por incompetência. Mas essas 2 situações, elas são plenamente corrigíveis. Ainda que nós tenhamos, hoje, cerca de 1.000, em torno de 1.100 brasileiros refugiados no exterior. Mas aí são casos específicos. São pessoas que sofreram perseguição, ameaça de morte direta contra a sua vida, porque testemunharam crimes praticados por policiais, porque testemunharam contra o crime organizado e o sistema de proteção às testemunhas no Brasil não as protegeu. Tá? Então, nós temos brasileiros refugiados no exterior. Agora,
simplesmente porque eu tenho medo de sair à rua e não sei se eu vou encontrar uma bala perdida, nós ainda não suficiente. temos ninguém reconhecido dessa Padre, forma. Imagino que o brasileiro até tem esse direito em vários países que assinaram a convenção ou não, ela tem o direito de solicitar o refúgio. Sim. Se será reconhecido é uma outra questão. País, né? Assim como no Brasil também, né? Várias pessoas, vários migrantes que vieram para o Brasil solicitaram refúgio, mas pode ser que ela não seja reconhecida refugiada, porque ela tem que apresentar essas condições que o João acabou de dizer, esse fundado temor de perseguição. Se ela não apresenta isso, nem objetivamente, né, na situação do seu país, e nem subjetivamente, né, a sua vida, então, possivelmente, ela não será reconhecida como refugiada. O senhor que tem muito contato desde a chegada dessas pessoas ao país até o momento que de repente conseguem, né, se estabelecer, como é que o Brasil recebe essas pessoas? Qual é a estrutura que nós temos para atender entre o momento da chegada e o momento que consegue, pela legislação, ser reconhecido como refugiado e ter o atendimento de acordo? O Brasil está preparando-se para isto, né? Conversávamos ainda há pouco, eu e João, que alguns estados, de forma especial, Rio de Janeiro e São Paulo, né, têm feito isto já há algum tempo. Menos tempo Brasília, mas nesses últimos anos, algumas outras cidades e vários estados da federação. Então, aos poucos, a sociedade brasileira está se preparando para isso. E aos poucos também o governo, as instituições governamentais estão se preparando para isso. Então, há situações em que o solicitante de refúgio, ele chega e tem um bom acolhimento, rapidamente é oferecido a ele os documentos aos quais ele tem direito, e outras pessoas enfrentam uma dificuldade muito, mas muito grande mesmo, dependendo do local onde ela procurou, onde ela solicitou o refúgio. A mais de onde ela procurou, de onde ela veio. Porque eu fico imaginando, por exemplo, que uma pessoa síria, comprovado, no momento de guerra civil, enfim, uma situação muito difícil, tem um pouco mais de dificuldade, de repente, do que alguém da Nigéria. Tem essa diferença? Tem. E na verdade, como você mesma disse na abertura do programa, esse tema tem se tornado mais frequente. As pessoas têm tomado mais conhecimento, isso que o padre Marcelo falou é a mais absoluta verdade, mas nós ainda enfrentamos essa questão de ter locais que estão mais acostumados com os procedimentos, estão mais acostumados com essa situação do refugiado, quem é a pessoa do refugiado, a vulnerabilidade dessa pessoa, né? E você tem também a questão da nacionalidade. Então você tem o sírio, ele consegue um determinado agendamento mais rápido num lugar ou mais devagar em outro. Um nigeriano tem um acolhimento por parte das autoridades de uma forma numa determinada região. Isso tem evoluído para melhor, mas nós ainda identificamos vamos dizer assim, essas diferenças de tratamento. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a questão dos refugiados no Brasil. Estamos com o professor de Direito Internacional João Amorim e com o padre Marcelo Monge, diretor do Cáritas, o Centro de Referência para Refugiados da Arquidiocesana de São Paulo. Bom, nós tivemos recentemente, provavelmente o que também chamou muito a atenção para essa dificuldade, né, do recebimento dessas pessoas, a vinda de muitos haitianos e que entraram através do Acre. Mas imediatamente levantou-se uma discussão do porquê que essas pessoas estavam sendo enviadas para São Paulo. E uma briga entre governos de estado com acusações. Eu queria saber, padre, por que acontece dessa forma? Porque chegam neste local transferidos para um outro estado, é uma necessidade, é um descaso? Há duas maneiras de fazer a leitura de tudo isso. Uma, que é a do governo do Acre, que quis despachar para São Paulo. A outra é a que o governo do Acre talvez tenha facilitado a entrada dessas pessoas no Brasil, porque essas pessoas, elas não vieram, esses nossos irmãos haitianos, eles não vieram para o Acre, eles vieram para o Brasil. E que não é
direito do Estado represá-los lá por uma questão de que a Polícia Federal não foi ouvi-los, né, que eles não conseguiram tirar a carteira de trabalho ou os outros documentos que a lei brasileira permite. Então, por um outro lado, nós podemos entender que o governo do Acre, vendo as suas dificuldades de integrá-los, né, de incluí-los naquela sociedade, né, naquele estado já com a vida tão difícil para quem já está lá há muitos anos, o que ele fez? Ele facilitou, né? Ele encaminhou em ônibus essas pessoas para São Paulo. O que nós observamos, o que nós criticamos é a desarticulação daquele governo com o governo do estado de São Paulo. E aí, como você disse, né, fica essa briga entre governos e quem sofre são as pessoas, né, que precisam do acolhimento da sociedade brasileira, do governo brasileiro, e também as pessoas que veem essas notícias que também ficam perdidas, né, de como fazer um julgamento, né, e aí criticam este e apoiam aquele governo, o que é muito ruim para a sociedade brasileira. Então, esses dois governos eles deveriam ser muito transparentes, né, em como se dão as relações. E eu volto a dizer, aqueles nossos irmãos que chegaram aqui em São Paulo e quando têm os documentos permitidos pela lei brasileira, que é o CPF e a carteira de trabalho, rapidamente eles são empregados, né? Rapidamente eles conseguem o emprego no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, por que represá-los lá? Essa era uma outra pergunta, porque há uma visão, ou algumas pessoas podem ter a visão, de que o refugiado não tem preparo, por exemplo, para ser um bom profissional, para agregar à sociedade. Isso é fato? Isso é fato e é o reflexo de um baita preconceito. Porque, primeiro que quando você generaliza, os refugiados, os migrantes são despreparados, você já confessa a sua própria ignorância sobre o tema, né? Na verdade, tem vindo pessoas muito qualificadas, sobretudo com os sírios, congoleses, haitianos. Agora, com relação, e aí nós precisamos separar, com relação aos haitianos, que tecnicamente não tem mais a figura de refugiados, tá? Eles têm a permanência, o visto de permanência, por conta da política pública do governo brasileiro em relação ao Haiti pós-2010. E pelo fato de não ter uma lei que permite, a lei que nós temos hoje é o Estatuto do Estrangeiro, né, do período da ditadura. Que diz o quê? Que fala que essas pessoas, primeiro, são alienígenas, a lei fala isso várias vezes, são alienígenas, que a permanência será dada e o direito de trabalho será dado com bases na soberania e na segurança nacional, ou seja, é uma lei ainda muito calcada nesse jargão da ditadura militar. Segurança nacional, alienígena, o estrangeiro que não é igual a nós. Ele é um ser humano como nós, ele é um irmão nosso, como o padre Marcelo fala e como nós temos que considerá-lo. E muitas vezes a legislação que decorre do Estatuto do Estrangeiro também é uma legislação extremamente segregadora. Veja, essas pessoas que vêm qualificadas, elas enfrentam uma barreira talvez muito maior do que a barreira do idioma, ou do que o receio de como vai ser a vida, ou das dificuldades de começar a sua vida, como qualquer pessoa que chega num país estrangeiro tem dificuldade de começar a vida. Sim. Qualquer brasileiro que resolva tentar a vida no exterior legalmente, né, num programa de imigração, ele vai necessitar de auxílio ou da comunidade brasileira que já vive naquele país, ou do próprio governo desse país. Ele vai precisar de documentação, ele vai precisar aprender o idioma, ele vai precisar reconhecer a sua qualificação para trabalhar lá, etc. Nós temos aqui no Brasil uma dificuldade enorme de reconhecimento de diplomas estrangeiros. É uma burocracia enorme, são poucas as universidades que fazem. Você pode ter um neurocirurgião... Você pode ter um neurocirurgião qualificadíssimo, ele não vai conseguir clinicar aqui. Primeiro porque ele vai ter dificuldade em revalidar o diploma dele. Depois ele vai ter dificuldade em conseguir fazer a inscrição dele no Conselho Regional de Medicina. E vejam, algumas coisas não são divulgadas. O governo brasileiro ampliou o programa Mais Médicos para reconhecer
que médicos refugiados no Brasil, reconhecidos como refugiados no Brasil, podem aderir, nessa última edição, podem aderir ao programa Mais Médicos. Olha só. Isso é uma iniciativa do governo brasileiro para tentar... E veja, quando nós falamos isso, o número de pessoas que se enquadram nessa condição são poucas. Tá? Porque aí tem que ter o status reconhecido já, tem que ter a documentação e tem que aderir ao programa. Todos esses números devem ser poucos, porque se faz um alarde tão grande com relação ao número de refugiados, pessoas que vêm tentar... Com dados atualizados pelo Comitê Nacional de Refugiados do Ministério da Justiça até outubro de 2014, são 7.289 refugiados reconhecidos. Isso não é nada diante da população brasileira. Nada. E se faz um alarde como se receber essas pessoas fosse tirar empregos de brasileiros. Imagina, não causa impacto significativo na saúde pública, na educação pública, que é para onde essas pessoas vão. Né? Agora, menos de 1% das pessoas que chegam à Caritas são analfabetas. Então, nós costumamos dizer que quem estuda vai mais longe. Né? A gente imagina que as pessoas que tiveram que sair do seu país por um fundado temor de perseguição, por um conflito, seja ele, seja o Estado, o perseguidor daquela pessoa ou um grupo, o analfabeto ele foi para mais perto, ele foi para o país vizinho. E quem estuda tem possibilidade de atravessar o oceano, de passar por vários países e chegar no Brasil. Então, eu digo para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo, que as pessoas que chegam solicitando refúgio e as que são reconhecidas como refugiadas no Brasil, elas são qualificadas para o trabalho. Eu quero falar daqui a pouquinho nessa de atravessar o oceano, da cultura, porque há uma diferença e temos que acolher isso também. A gente volta já já, vamos para o nosso intervalo, não sai daí. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a questão dos refugiados no Brasil. Estamos com o professor de Direito Internacional João Amorim e com o padre Marcelo Monge, diretor do Caritas, o Centro de Referência para Refugiados da Arquidiocesana de São Paulo. Bom, o nosso programa fala de sustentabilidade de uma maneira ampla. A gente tem dito muito que sustentabilidade é busca de bem-estar e qualidade de vida no presente, sem prejudicar a possibilidade às futuras gerações também fazerem isso. Isso implica preservação ambiental, diversidade e respeito social acima de tudo. O que tudo isso tem a ver com o tema dos refugiados? No fim, eles são contingentes de pessoas, povos inteiros, buscando qualidade de vida. Esse fenômeno de grande aumento de refugiados pode estar indicando uma nova configuração geográfica ou demográfica no Brasil. Vamos começar falando um pouquinho disso. Quer dizer, toda essa movimentação, né, como é que a gente garante o bem-estar, a recolocação dessas pessoas aqui? Até porque, já acrescento, o Brasil é visto como um paraíso. Se pensarmos no Haiti, o Brasil é o paraíso. Sim. Se pensarmos na seca da Somália, da Eritreia, o Brasil é o paraíso. Se pensarmos naquela mulher congolesa que foi estuprada por 30 homens, é o paraíso. Então, o Brasil é o paraíso. Na recepção, toda essa facilidade ou no comparativo da dificuldade que a pessoa tem lá, como você vem dizendo, e o que ela vai encontrar aqui, vão conseguir passar por tudo, porque isso aqui não é nada. Vão. Por mais que seja difícil a adaptação, a questão do idioma, eventualmente até o racismo latente na sociedade brasileira, a xenofobia latente na sociedade brasileira, porque nós temos o mito de que nós somos um povo acolhedor, e na verdade não somos tanto assim, né? Mas essa pessoa, esse solicitante de refúgio, ele vai encontrar uma legislação existente, ele vai encontrar procedimentos, ele vai ter, às vezes, um atraso para agendar o atendimento dele na Polícia Federal, mas ele vai conseguir ser atendido na Polícia Federal, ele vai ter o apoio da comunidade dele, das comunidades de nacionais de estrangeiros que já existem no Brasil, ele vai ter o apoio do serviço. A partir do momento que ele solicita refúgio, ele tem reconhecidos direitos, que são os mesmos direitos que o cidadão brasileiro tem de acesso à saúde pública, acesso à educação pública, de ter um documento de identificação, de ter uma estada regular enquanto tramita o processo de solicitação de refúgio.
Tá? Então, ele tem direito ao trabalho, à documentação de trabalho, ele tem direito a frequentar cursos de idioma, ou seja, nesse ponto específico, a política pública, ela é um paraíso sim, até porque a boa parte dos países do mundo que acolhem refugiados e reconhecem refugiados não tem legislação específica, eles fazem ainda com base nos moldes do Tratado Internacional da Convenção. E as legislações, quando existem, são extremamente restritivas, as decisões governamentais são restritivas. Tá? Então, o Brasil, nesse ponto, é um paraíso, sim. Agora, falando em xenofobia, quer dizer, como que isso se apresenta? Como é que as pessoas sofrem com isso? Ela está presente no Brasil, mas o que me entristece muito é ver cristãos com atitude xenofóbica. E eu gostaria, então, de aproveitar a oportunidade e lembrar, sobretudo os cristãos, a família de Nazaré, Jesus, teve a sua vida ameaçada. Né? Herodes mandou matar todas as crianças recém-nascidas do sexo masculino. Maria e José, para salvar a vida do seu filho, o que fez? Fugiu para o Egito. E o Egito acolheu, naquele momento, aquela família. Então, cristãos, cristãs, em nome da Sagrada Família de Nazaré, vençam os seus preconceitos e acolham aqueles que hoje precisam fugir do seu país de origem por um fundado temor de perseguição, como Jesus foi levado por Maria e José para salvar a sua vida. Esse é um exemplo imbatível, mas vale lembrar, né, que temos que apelar para o bom senso de todos. É um ser humano, como você, que tem medo, que tem fome, Eu ia falar exatamente enfim. isso, eu concordo, eu uso essa referência, né, nas aulas, para despertar, mas veja, não só o cristianismo tem essa porque as migrações forçadas são uma realidade da humanidade desde a antiguidade mais remota. Né? A escravidão, o tráfico de pessoas, forçar alguém a sair porque eu não gosto do que fala, porque eu não gosto da sua etnia, então é uma coisa muito antiga. E então as principais religiões do mundo têm esse preceito de acolhimento. E quando a gente fala, quando o padre Marcelo, quando nós falamos em acolher a pessoa, não é necessariamente levá-la para casa, mas é basicamente isso, é considerá-la como um ser humano como você. Um ser humano que tem medo, se você falou no bloco anterior, temos medo de sair de casa. Pois essa pessoa também teve, só que essa pessoa não teve escolha. Ela teve que sair, ela teve que optar, ou eu fico e morro, ou corro o risco de morrer, ou eu fujo. O que vai ser da minha vida eu não sei, mas é melhor eu me arriscar do que ficar aqui. Nós temos casos de xenofobia em muitos países, Estados Unidos, Europa, até porque recebe uma quantidade muito grande de imigrantes, refugiados. Eu queria que vocês citassem até um pouquinho de como isso se apresenta lá e se podemos aprender com o que eles vivem. Olha, eu acho que nós podemos aprender muito, porque muitas das frases, dos pensamentos e das atitudes que nós vemos em filmes que contam, por exemplo, o movimento pela formação dos direitos civis nos Estados Unidos no final dos anos 50 e no início dos anos 60. Os movimentos do Martin Luther King, do Malcolm X, né? Nos estados sulinos, por exemplo, de que se você fosse judeu, se você fosse negro, você era necessariamente inferior e eu poderia te matar livremente. Né? Tem uma música da Billie Holiday, que eu também gosto muito de mencionar, que chama Strange Fruit, Frutos Estranhos. Eu estava esperando, essa é a música mais... É a música mais linda e mais doída e mais pesada que você pode ouvir se você prestar atenção na letra. Sim. Os frutos são corpos de negros balançando nas árvores. Nossa. Né? Então, se você imaginar, eu já escutei, inclusive em entrevistas, inclusive na mídia, eu já escutei, mas as pessoas vêm aqui roubar os nossos empregos. As pessoas vêm aqui, nós não temos nem para nós, como é que nós vamos ceder para os outros? O sistema público de saúde está sobrecarregado até para nós. As políticas públicas não funcionam para nós, você quer trazer mais gente para cá. Não, veja, a questão não é essa, a questão é que o que você pode aprender com isso? Você pode aprender que esses países não são melhores porque se fecham. Ao contrário, eles lucram muito com a ilegalidade que é gerada a partir daí. Sim. Coisa que o Brasil tende a não fazer. Né? Até porque muitas pessoas se solidarizam e têm que se solidarizar
com as vítimas agora do terremoto no Nepal, com os náufragos, os refugiados náufragos que morrem diariamente. Agora virou notícia, mas há anos que essas pessoas morrem afogadas no Mediterrâneo. E nós não conseguimos ter a sensibilidade para as pessoas que estão escravizadas em confecções aqui na periferia de São Paulo. Exatamente. Nós não temos solidariedade com as crianças que morrem nas comunidades, inclusive as brasileiras. Então nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos enxergar, deixar essa ideia de que o outro, seja ele brasileiro pobre, ou brasileiro negro, ou brasileiro nordestino, ou brasileiro homossexual, ou seja, o outro que é diferente de mim, ele é meu inimigo, ele é estranho. Sim. Quanto mais o que vem de fora. O programa desta semana vai ficar por aqui. Agradeço de novo então a presença dos nossos dois convidados, o professor João Amorim, titular da cadeira de Direito Internacional da Universidade Federal de São Paulo e coordenador da cátedra Sérgio Vieira de Mello, e o padre Marcelo Monge, diretor do Cáritas, o Centro de Referência para Refugiados. É um projeto do Cáritas Arquidiocesana de São Paulo. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até o próximo programa.